Seja muito bem-vindo, esse é o nosso do 0 ao 5. Tá começando mais um programa aqui no canal da Escola para Criadores no YouTube. E hoje o assunto do nosso do 0 ao 5 é um assunto que eu recebo direto nas minhas redes sociais, que é quanto cobrar pela fotografia de alimentos, quanto você deve cobrar pelas suas fotos de alimento. E aí eu resolvi trazer esse assunto para você de uma forma bem didática, bem simples, que é como precificar o seu trabalho na fotografia de alimentos. Eu vou te ensinar um pouco sobre como você precifica, quais são as formas que você tem para poder precificar. Mas fica comigo até o final desse vídeo, porque o assunto de hoje, ele tá assim, imperdível. E se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno Bom Tempo, eu sou fotógrafo publicitário e ajudo pessoas comuns a faturar a partir de R$5.000 com a fotografia de alimentos. Eu comecei assim, como você que está aí com dúvidas, e hoje trabalho com grandes marcas, trabalho fotografando para outras marcas e faturo mais de R$5.000 por mês com a fotografia de alimentos. Hoje eu vivo da fotografia de alimentos efetivamente. Então, se você está a fim de entrar nesse mercado, fica comigo até o final desse vídeo, porque nesse episódio de hoje eu vou te ensinar como que você fatura a partir de R$5.000 por mês com a fotografia de alimentos. E não tem mistério, não tem segredo. Se você está aí me assistindo, eu quero saber de onde que você está me assistindo. Manda para mim aqui nos comentários de qual cidade que você está me ouvindo, de qual cidade você está falando, de qual cidade que você está me assistindo, porque eu quero saber e quero também criar conteúdo para você, quero aproveitar esse momento. Manda para mim sua dúvida aqui embaixo, que eu quero, nos próximos vídeos, responder a sua dúvida. Fechado? E antes da gente começar esse assunto, antes da gente começar um pouquinho a falar sobre esse nosso assunto de hoje, eu quero te falar que o mercado da fotografia de alimentos é um mercado que cresce muito, todos os anos. E aí, tá faltando profissional no mercado, Bruno? Tá faltando profissional no mercado e profissional qualificado. E se você quer se qualificar, se você quer começar na fotografia de alimentos, esse é um momento. Essa é uma grande oportunidade que eu trouxe para você começar a sair do zero e faturar os seus primeiros R$5.000 com a fotografia de alimentos. E por que eu resolvi fazer essa aula de hoje? Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Por que eu estou aqui hoje? Por que eu estou, neste momento, trazendo este conteúdo para você? Porque começar a trabalhar como fotógrafo de alimentos pode ser realmente muito desafiador. Realmente quando se trata de definir o preço do seu trabalho. E aí muita gente ainda tem dúvida em como precificar, em como começar a precificar o seu trabalho de uma forma justa. Como que você cobra pelo seu trabalho? Como que você garante a sua sustentabilidade financeira? Quando eu comecei, há 6 anos atrás, eu não sabia como precificar o meu trabalho. Já precifiquei muito errado. Já perdi muita grana precificando de forma injusta o meu trabalho. E hoje eu sei exatamente quanto que cada etapa do meu processo vale, seja as horas de pós-produção, seja o deslocamento, seja as fotos que eu faço, dependendo do tipo de projeto que eu pego. Cada trabalho tem uma forma específica de você precificar. A minha primeira sessão de fotos, o meu primeiro trabalho profissional como fotógrafo, eu cobrei R$300. E pasmem, hoje isso vale mais que 10 vezes. O meu faturamento hoje, a minha diária hoje de fotos, ela vale muito mais do que R$300. Ela vale 10 vezes, muito mais que 10 vezes mais que R$300. Então eu tô aqui para poder te ajudar a mudar a sua perspectiva e te ajudar a precificar melhor o seu trabalho como fotógrafo de alimentos. E precificar exige com que você conheça todas as etapas do seu processo. E quando eu falo etapas, são etapas mesmo, as etapas de pós-produção, as horas que você tem ali fotografando, quantas fotos você fotografou. Então é uma série de coisas, mas fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar, tintim por tintim, como que funciona todas essas etapas. Então é importante que você assista esse vídeo até o final, para você entender exatamente como que funciona todas as etapas desse processo, tá? E aí, quando eu comecei lá atrás, há 6 anos atrás, que eu recebi a minha primeira solicitação de orçamento, eu falei, putz, como que eu cobro, como que eu vou precificar o meu trabalho? Eu não sabia se eu precificava por foto, eu não sabia se eu precificava por hora, eu não sabia se eu precificava por diária. Foi quando eu me dei conta de que realmente eu não sabia absolutamente nada sobre precificação naquela época. E aí os anos foram passando, ao longo do meu processo como profissional eu fui entendendo quais eram as principais etapas que o meu trabalho ele passava.
E a partir disso eu fui entendendo sobre precificação. E é por isso que eu estou fazendo o vídeo de hoje, para te ajudar a entender melhor tudo que envolve a precificação de um trabalho como fotógrafo de alimentos. Antes da gente entrar de fato no assunto, eu queria que você deixasse aqui nos comentários para mim se você já é fotógrafo profissional, se você já é fotógrafo de outra área, como que você precifica o seu trabalho? Por diária, por foto? Se você precifica por foto, quanto que você cobra por foto? Se você precifica por diária, quanto que você cobra por diária? Eu quero saber. Manda para mim aqui nos comentários, que aí eu vou responder cada um desses comentários e te dizer sobre a sua forma de precificação, te explicar um pouquinho melhor como que funciona o seu trabalho, se você realmente está precificando da forma correta, fechado? E aí, quando eu comecei lá atrás, eu tinha muita dúvida sobre precificação. O meu primeiro cliente me solicitou, falou assim, Bruno, estou precisando fazer fotos da minha pizzaria. E aí eu entendi que para eu poder fotografar as pizzas dele, eu ia demandar um tempo. Eu não sabia quanto tempo eu ia demandar para poder fotografar. Se eram 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas de trabalho, se eram 1, 2, 3, 4, 5, 20 pizzas. E aí eu comecei a entender melhor como que era o trabalho de um fotógrafo de alimentos a partir desse momento da precificação. Sabe por quê? Porque quando você precifica um trabalho hoje como fotógrafo de alimentos, você tem diversas formas de você precificar o seu trabalho. Você pode precificar ele por diária, você pode precificar ele por foto, mas eu vou te explicar nesse vídeo como que funciona cada uma dessas precificações e como que você leva em consideração o valor que você vai cobrar pelas suas fotos, tá? Eu tenho alguns alunos que fizeram Foco 5 em 1 comigo, muitos deles também tinham essa dúvida. E aí, ao longo desse processo, das nossas aulas do Foco 5 em 1, eu fui mostrando para eles sobre as formas de precificação e como cada uma delas impactava na vida financeira deles, né? No faturamento mensal deles. E é por isso que eu estou aqui hoje, para poder te mostrar que o seu sucesso financeiro ele depende único e exclusivamente de você e da forma como você precifica o seu trabalho na fotografia de alimentos. Sobre precificação, sobre como você vai precificar, sobre como você vai cobrar pelo seu trabalho, isso é algo muito particular seu. Tudo que eu estou trazendo aqui hoje nesse vídeo é para poder abrir a sua cabeça, para você começar a entender melhor todas as etapas do seu processo e precificar de uma forma justa o seu trabalho. Vou te dar algumas dicas, alguns pontos super importantes que você precisa levar em consideração durante todas as etapas do seu processo, para que na hora de fazer a precificação, você faça ela de uma forma justa e coerente com o seu faturamento. E aí vamos para o primeiro ponto então, que é calcular os custos do seu trabalho. O primeiro passo para você precificar de uma forma correta, para você precificar de uma forma justa o seu trabalho, é calcular os custos do seu projeto. O primeiro passo para você precificar corretamente o seu trabalho é saber quais os seus custos. Isso inclui aí os custos fixos. Se você tem equipamentos próprios, se você tem estúdio, isso é importante que você considere. Você vai precisar alugar equipamentos? Você vai precisar alugar estúdio? Os custos variáveis, material de produção, transporte, é importante que você se certifique de todos os seus custos variáveis na hora de você fazer a sua precificação, tá? Na hora de você calcular o seu preço final, é importante você pensar, vou precisar de deslocamento até o meu cliente? Quanto que eu vou gastar de deslocamento? Qual o meu custo de Uber? Qual o meu custo de gasolina? Quais os equipamentos eu vou usar? O estúdio eu vou precisar alocar? O estúdio é próprio? Eu tenho lente? A lente que eu vou usar eu preciso local ou é uma lente própria? Leve em consideração os custos fixos que você tem e os desgastes que o seu equipamento vai sofrer ao longo do projeto que você está executando. Isso é muito importante, tá? Precificar de uma forma justa consiste em você entender as etapas do processo que você está entrando e entender todos os custos aí que você que você vai ter de fato com esse projeto. Como, por exemplo, as horas de pós-produção, tá? Considerar o tempo do seu trabalho é um outro ponto que eu estou trazendo para você aqui, que é a minha segunda dica. O tempo ele é um recurso valioso para qualquer profissional e para fotógrafo de alimentos não é diferente. Importante que você leve em consideração o tempo que você vai gastar desde a produção e até a edição das fotos. É importante aí que você não subestime o tempo necessário para você criar um bom trabalho. Levar em consideração, muitas vezes, o processo de criação do trabalho começa aí muito antes do momento em que você pega de fato aqui, ó, na sua câmera para fotografar.
Lembrar também o tempo que você gasta em reuniões, a pós-produção, considerar o tempo que você demorou para poder fazer a sua pesquisa de referências. Tudo isso é importante você considerar na hora de você fazer a sua precificação, tá? Eu, por exemplo, quando eu vou fazer a precificação do meu trabalho, eu levo em consideração todas essas etapas. E levar em consideração todas essas etapas vai fazer com que você não tenha prejuízos na hora de você receber o seu cachê de trabalho do seu cliente. E aí, Bruno, você deve estar se perguntando aí, Bruno, mas até agora você falou sobre considerar aí os custos variáveis, entender todos os custos do projeto. Sim, é importante que você entenda todas essas etapas, porque a partir do momento que você entende todas essas etapas, você passa a ter lucro no seu trabalho como fotógrafo de alimentos, tá? Outro ponto super importante que eu estou trazendo para você aqui é você considerar a sua experiência e a sua habilidade dentro da fotografia de alimentos. E quando eu digo considerar a sua experiência, considerar a sua habilidade, para você poder olhar que eles são fatores importantes para precificar corretamente o seu trabalho dentro da fotografia. Fotógrafos mais experientes, por exemplo, geralmente eles cobram mais pelo seu trabalho do que os iniciantes. Por quê? Porque eles têm mais conhecimento de causa, eles conhecem mais o que eles estão fazendo. Eles têm mais expertise de mercado, eles têm mais domínio de técnica, eles têm mais domínio de edição. E na maioria das vezes, quando você tem mais domínio de todas as técnicas, de todas as edições, de todo o processo que você vai executar com a sua foto pronta, você passa a ser mais bem remunerado, o seu trabalho ele começa a ser mais valorizado. Além disso, se você possui habilidades e especialidades como, por exemplo, edição de fotos, iluminação, um estilo próprio de fotografar, você pode cobrar mais pelo seu trabalho. Então é importante você sempre, eu falo isso com todos os meus alunos, e essa é uma filosofia que eu levo para a minha vida. Estude, se aperfeiçoe, busque conhecimento técnico para você poder entregar cada vez mais um trabalho de qualidade para o seu cliente e se diferenciar dos outros profissionais. Um profissional completo, um profissional que conhece técnica, conhece iluminação, tem um estilo próprio de fotografar, ele se destaca dos outros profissionais e ao mesmo tempo que ele se destaca dos outros profissionais, ele consegue ter o seu trabalho muito mais bem remunerado, tá? Então esses são pontos super importantes que você precisa levar em consideração na hora de precificar o seu trabalho como fotógrafo de alimentos. Então pense nisso, tá? Conhecimento gera valor para o seu trabalho. Conhecimento gera valor para o seu trabalho. Fechado? O quarto ponto é você entender e conhecer o seu mercado. Conhecer o mercado ele é fundamental. Conhecer o seu mercado ele é fundamental para o seu trabalho, para você precificar de uma forma justa, tá? Sabe por quê? Porque você vai pesquisar o preço cobrado por outros profissionais, fazer uma pesquisa de mercado, entender como que está sendo cobrado aí na sua região por outros profissionais, vai te ajudar a fazer uma precificação do seu trabalho também, mas isso não é uma regra, tá? E muito menos uma régua para você se medir com outros profissionais. Porque eu acabei de falar para você que conhecimento gera valor. E se você tem conhecimento, você está anos-luz na frente de outros profissionais, tá? Buscar conhecimento, fazer cursos, explorar a sua técnica, aperfeiçoar a sua técnica, vai te ajudar a gerar valor para o seu trabalho, tá? Isso aí faz com que o seu trabalho seja cada vez mais bem remunerado. Então, o nível de experiência, a região que você está, as habilidades que você tem são muito importantes e é válido você levar isso em consideração na hora de você fazer a sua precificação. Outro ponto super importante também, determinar o seu público. Determinar o seu público-alvo é um outro fator que você precisa considerar na hora de precificar o seu trabalho. O seu público-alvo, ele é mais do que nunca um termômetro para você poder precificar o seu trabalho como fotógrafo de alimentos. Clientes corporativos, geralmente, eles estão dispostos a pagar mais por serviços de qualidade, enquanto clientes individuais podem ter um orçamento mais apertado. Leve em consideração o perfil do público que você está atendendo e o perfil que você quer atender. Se você hoje atende um público X e quer migrar para um público Y, comece a entender o público que você está querendo atender,
tá? Entenda o seu público, faça uma pesquisa de mercado na sua cidade, entenda todas as particularidades do seu cliente, entenda todas as particularidades do seu mercado, tá? Outro ponto aí que eu costumo levar e costumo trazer isso para os meus alunos, que é oferecer pacotes. Oferecer pacotes que façam sentido para a realidade do seu cliente. Oferecer opções de pacotes, elas podem aí ser uma maneira de precificar o seu trabalho de uma forma flexível e atraente para diferentes tipos de cliente. Você pode oferecer, por exemplo, pacotes com diferentes níveis de serviço, preços para que clientes possam escolher a melhor opção que se adapte aí às suas necessidades e ao seu orçamento. Mas uma dica que eu vou dar para você, nunca ofereça mais de 2 pacotes. Sabe por quê? Quando você oferece mais de 2 pacotes para o seu cliente, você está oferecendo opções para ele poder escolher. E quando você oferece muitas opções para ele, o cliente fica confuso e sempre vai escolher a mais barata. E nem sempre a mais barata é a melhor opção para o seu cliente. Fechado? Sabe por que eu tô falando isso pra você? Porque eu quero que você tenha sucesso na sua profissão como fotógrafo de alimentos. Só vou te dar uma dica assim bem simples e bem rápida, bem pontual. Bruno, quando um cliente me procura, eu dou para ele apenas uma opção de trabalho, de projeto. Se porventura, em algum momento das etapas do meu processo de atendimento com ele, eu sinto que o cliente está um pouco resistente à negociação, aí eu ofereço para ele uma segunda opção, que é uma carta na manga que eu tenho. Então, sempre pense em ter uma carta na manga, para que nesse momento, na hora da negociação, você surpreenda o seu cliente. E cliente, ele gosta de ser surpreendido. E todas as vezes que você surpreende o cliente, o encantamento dele fala muito mais alto, tá? Uma outra coisa que eu quero falar aqui é uma pergunta que eu recebi nas minhas redes sociais. E aí a pessoa me perguntou o seguinte: Bruno, eu tenho medo de cobrar pelo meu trabalho. Ela mandou desse jeito: Bruno, tenho medo de cobrar pelo meu trabalho na fotografia de alimentos. Não sei como cobrar. Tenho medo de parecer que está cobrando muito caro. O que eu devo fazer? Não tenha medo de cobrar o preço justo. Se você entende que o preço que você está cobrando é o preço justo, faça valer o seu preço justo. E aí, a partir desse momento é que você começa a se posicionar como um fotógrafo profissional. Não tenha medo de cobrar, não tenha medo de precificar o seu trabalho. Quem sabe o nosso valor somos nós como profissionais. E é por isso que nesse momento você precisa saber exatamente tudo isso que eu te falei atrás, saber as etapas do seu processo, saber quanto que você gastou em cada etapa, quanto tempo você vai demorar para edição, quanto tempo você vai demorar para poder fazer a pós-produção, a produção em si, a pré-produção. Então, assim, entender todas as etapas vai fazer com que você cobre o preço justo pelo seu trabalho, tá? Não tenha medo de cobrar o preço justo pelo seu trabalho. É importante você se lembrar que você está oferecendo um serviço valioso e que vai trazer muito faturamento para os seus clientes. A partir daquela foto que você está fazendo, ele vai ter um faturamento gigantesco. Quantos pratos ele vai vender a partir daquela foto que você está fazendo? Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque muitos fotógrafos têm medo de cobrar um preço justo pelo seu trabalho, com receio de perder cliente. No entanto, é importante que você se lembre que os clientes buscam serviços de qualidade e eles estão dispostos a pagar um preço justo por um serviço de qualidade. Então, antes de você pensar, Bruno, eu estou com medo de cobrar caro e perder o cliente, não pensa isso. Não pense, jamais pense nisso. Porque isso é autossabotagem. Você está se autossabotando e você não vai chegar no seu sucesso, você não vai chegar no faturamento que você deseja, tá? Cobrar um preço baixo demais pode prejudicar o mercado da fotografia de alimentos e pode fazer com que você desvalorize outros profissionais também. E todos os dias eu luto para que os nossos profissionais da fotografia de alimentos sejam cada vez mais valorizados. Por isso, não tenha medo de cobrar um preço justo pelo seu trabalho. Não aceite trabalho por um valor abaixo do que é o adequado para a sua qualidade, pela sua experiência. Ao valorizar o seu trabalho, você vai estar valorizando todo o mercado da fotografia de alimentos. E quando você desvaloriza o seu trabalho, você não está desvalorizando só o seu trabalho, você está desvalorizando o trabalho de um mercado inteiro. Então pensa nisso, porque lá na frente, quando eu estou falando daqui a uns anos, quando você já for um profissional reconhecido, bem remunerado, você vai falar: poxa, lá atrás, quando eu ouvia o Bruno falando no YouTube sobre precificação, ele estava certo.
Porque acaba que a gente, quando... Eu tô nesse mercado há 6 anos, tenho visto várias coisas aí no mercado, vários profissionais cobrando abaixo da tabela de mercado, e eu luto diariamente para que os nossos profissionais sejam bem remunerados. E ser bem remunerado consiste em você precificar de uma forma justa o seu trabalho. O meu colega precificar o trabalho dele de uma forma justa. Porque aí você abre brecha quando você precifica de uma forma injusta o seu trabalho, você acaba abrindo brecha para um mercado ser desvalorizado. Então, pense nisso. Pense que a precificação, ela faz parte do seu sucesso financeiro, tá? Então, coloca aí, vou fazer uma diária de fotos e a diária vai me custar R$1.000. Se você fizer 5 diárias por mês, você já chegou no faturamento de 5 mil. Então, assim, não tem erro, não tem mistério, é só você pensar em como que você pode ser justo com você dentro da fotografia de alimentos, fechado? E aí, vamos aproveitar agora, se você está gostando desse nosso conteúdo, está sendo útil para você, escreve para mim aqui nos comentários, coloca o nosso famoso emoji de foguetinho, que eu quero saber se você está comigo até esse conteúdo aqui, até essa parte do vídeo, eu quero saber se você está me acompanhando, se você está sabendo exatamente tudo que eu estou falando, manda para mim um foguetinho aqui, porque eu quero te ouvir. Eu quero saber se você está me acompanhando, se você está comigo até o final desse vídeo, afinal de contas, esse conteúdo é feito para você. Fechado? Vamos fazer um resumo aqui do que eu falei hoje. E antes de fazer esse resumo, eu vou te falar aí 2 formas, assim, bem simples, que são usadas muito na fotografia de alimentos para precificação. A primeira delas é por foto. Você pode cobrar por foto o seu trabalho. E quando eu falo que você pode cobrar por foto, é por cada prato que você está fotografando, por cada produto que você está fotografando. Então, por exemplo, você vai fotografar aí 10 pratos, então considere 10 fotos. Quanto que eu vou cobrar por cada foto? R$30, R$20, R$50, R$60, R$70, R$80, 100, 120. Eu, por exemplo, já cheguei a cobrar R$300 por foto, já cobro R$300 por foto. Porque o meu conhecimento técnico, o meu conhecimento de iluminação, toda a minha experiência me fez chegar a esse valor para precificação. Mas também você pode cobrar por diária. E cobrar por diária consiste em você fechar um determinado tempo com o seu cliente e precificar aquele tempo que você vai estar disponível ali para ele. Você pode cobrar R$1.000 por diária, você pode cobrar R$600 por diária, R$700 por diária, R$800 por diária. O importante é que você cobre de uma forma justa, que é o que eu estou te falando aqui desde o começo do nosso vídeo, você precificar de uma forma justa o seu trabalho. E aí, você deve estar se perguntando assim, Bruno, mas eu não sei quanto que eu cobro por diário, eu não sei quanto que eu cobro por foto. A partir dos pontos que eu falei com você agora, que eu acabei de falar para você, pense em como que a sua região, onde a sua região está localizada. Você está no interior? Você está numa capital? Você está numa cidade de médio porte? Você está numa cidade de pequeno porte? Você está numa cidade grande? Então é importante que você leve em consideração esses fatores. Faça uma pesquisa de mercado dentro do que você faz hoje na sua cidade, para poder entender como que os outros profissionais daí precificam o trabalho deles, para você começar a fazer a sua precificação. Mas é importante você levar em conta tudo que eu te falei nesse vídeo, fechado? Só para a gente poder recapitular aqui, a gente fazer um resumo do que eu falei hoje, para você poder relembrar sobre precificação, tá? Hoje eu te mostrei que você precisa, para você poder precificar o seu trabalho. Calcular os custos, que é importante você entender o pré, o pós, a produção e a pós-produção do seu trabalho. Entender também quais são os custos variáveis que você vai ter, sejam eles deslocamento, seja ele a compra de objetos de acervo para o seu trabalho, para a execução do seu trabalho, aluguel de equipamentos, aluguel de estúdio. Considere todos os custos que você vai ter para fazer a sua precificação. Importante também você levar em conta o tempo do trabalho que você vai ter ali com o seu cliente, as horas de pós-produção, o tempo de produção que você vai ter. Importante também você considerar a experiência e a sua habilidade, tudo que você tem de experiência, tudo que você tem de habilidade para poder executar o seu trabalho dentro da fotografia de alimentos é muito importante. Eu te falei isso porque quanto mais você se qualifica dentro desse mercado, mais bem remunerado você se torna e mais técnica e mais qualidade o seu trabalho vai ter. Então é importante sempre você conhecer aí, você conhecer outras técnicas, conhecer outras formas de fotografar, ter experiência e novas habilidades vão fazer com que a sua fotografia seja muito mais bem paga. Fechado?
O quarto ponto que eu falei para você é conhecer o seu mercado de atuação, entender aí onde você está inserido, qual nicho que você vai atuar, se você vai ser só fotógrafo de alimentos e produtos, se você vai ser um fotógrafo de alimentos com ênfase em, por exemplo, fotografar só confeitaria, só hamburgueria. Isso é você quem vai definir, mas é importante você saber exatamente como você está inserido nesse mercado e conhecer de fato o seu mercado de atuação. Fechado? O quinto ponto que eu falei para você é definir o seu público-alvo. Se você define o seu público-alvo, você sabe exatamente como que você pode precificar. Se você vai atender um público de restaurante, se você vai atender uma grande empresa, se você vai atender uma grande marca, se você vai atender um pequeno empreendedor, isso quem define é você. Então, por isso é muito importante, na hora de fazer a definição do seu público, levar em consideração quanto você quer ter de faturamento no final do mês. Fechado? Clientes corporativos sempre pagam mais. Eu falei isso no meio do nosso vídeo, então é importante que você leve muito isso em consideração. Fechado? Fechado? Ó, vamos precificar direito esse trabalho aí de fotógrafo de alimentos, tá? Não quero ver ninguém perdendo grana à toa, não. Pelo amor de Deus. Fechado? Ó, outra coisa que eu falei para você nesse vídeo é oferecer pacotes para o seu cliente. Sempre ofereça opções extras para ele no momento da negociação. No momento da negociação, ofereça dê para ele apenas uma opção. Se ele se mostrar resistente à negociação, eu não sei, tá um pouco caro, tá um pouco fora do meu orçamento, porque normalmente o cliente ele abre isso para você. Aí você tem que ter uma carta na manga. Sabe por quê? Porque é nesse momento que você não perde a negociação com ele. E aí você já tem uma carta na manga, um valor mais razoável para ele poder fechar com você. E uma dica de ouro extra, bônus aqui para você que está me assistindo até esse ponto. Ofereça opções de negociação para o seu cliente, tá? Ofereça, por exemplo, para ele pagamento parcelado. Tem aí várias plataformas no mercado que permitem com que você receba via cartão de crédito. Eu falo passe, mas receba cartão de crédito. E receber via cartão de crédito implica em taxas. Então, leve isso em consideração também para você não levar prejuízo, tá? Porque às vezes você vai receber cartão de crédito e aí na hora lá você não tá lembrando que tem uma taxazinha de, 10%, 15% em cima do cartão e aí você perde 15% de bobeira, tá? Então, pensa nisso aí, fechado? Ofereça opções de negociação para o seu cliente. E eu te falei também que é não ter medo de cobrar um preço justo pelo seu trabalho. Por que eu estou falando isso? Porque hoje o mercado da fotografia de alimentos é um mercado super amplo. Tem profissionais de todos os tipos, tem profissionais que atendem pequenas, médias e grandes empresas, mas cobrar um preço justo pelo seu trabalho não quer dizer que você precisa se desvalorizar não, tá? Quer dizer que você precisa se valorizar ainda mais. E valorização profissional é você cobrar o preço justo. Disse justo. Não é você cobrar menos que o fulano para poder pegar o cliente dele, não é você cobrar mais que o ciclano para você poder ganhar grana. É você cobrar o preço justo pelo seu trabalho dentro do que eu acabei de falar aqui agora, dentro desses 6 últimos pontos, tá? Que é considerar a sua experiência, conhecer seu mercado, definir o seu público-alvo, considerar aí todas as etapas do seu processo. Não ter medo de cobrar um preço justo. Não tenha medo, tá? Não tenha medo. Não se desvalorize, tá? Ei, você que está me assistindo aí, não se desvalorize, não aceite menos do que você merece como profissional. Fechado? Se você está comigo até esse ponto do vídeo aqui, manda pra mim aqui, ó, qual foi o valor que você cobrou pela sua última sessão de fotos, que eu quero avaliar o seu preço aí, eu quero te dar algumas dicas sobre o seu preço de fotógrafo de alimentos, tá? Eu quero saber quanto que você tá cobrando aí, eu quero te dar uma mini consultoria aqui nos comentários, tá bom? E aí, o nosso vídeo de hoje é sobre precificação, que é um assunto que muita gente tava com dúvida. Eu espero que ele tenha sido esclarecedor para você que está aí me assistindo. Espero que ele tenha sido um vídeo assim que sirva para poder abrir a sua cabeça, porque quando eu comecei eu não tive essa oportunidade de ter uma pessoa falando para mim, falando assim, olha Bruno, cobra assim, cobra assado. Não tive. E eu estou trazendo para você um conteúdo de graça, um conteúdo de valor, para poder te ajudar. Olha só como que eu estou te ajudando, abrindo a sua cabeça, expandindo a sua mente,
para você poder começar a precificar de uma forma justa o seu trabalho na fotografia de alimentos. E se você gostou do nosso programa de hoje, não esquece, dá um like aqui embaixo, por favor, é importante para eu poder saber se você está gostando, para o YouTube recomendar os nossos vídeos, para o algoritmo do YouTube entender que mais pessoas precisam chegar a esse vídeo. E se você quer ser avisado de quando o nosso próximo episódio do programa do 0 ao 5 vai começar, vai ao ar, curte, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal, toca no sininho aqui embaixo para você se inscrever. E é isso, semana que vem tem muito mais e eu vou trazer para você um assunto que as pessoas têm muita dúvida também, que é foto de alimentos e foto de produtos.